Muito bom, meus irmãos! A paz do Senhor Jesus. Já está começando a TV Ágape, a TV da sua família. Pode chamar aí toda a sua família, reúna aí que o programa hoje está uma maravilha. Deus vai falar com você, vai renovar suas forças, vai alegrar seu coração. Mas já de início, já dá o like aí para nós, compartilha, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o assunto é relevante e vai colocando para mais pessoas assistirem. Por isso que a gente pede para você dar o like e compartilhar. Não saia daí. Desde o primeiro quadro até o último, Deus vai falar com você. Então nós já vamos para o primeiro quadro. Só não esqueça de compartilhar. Agora, o podcast Ágape. Muito bom, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso podcast Ágape, esse quadro que você já sabe como que funciona. Estamos aqui toda semana recebendo um convidado especial, tratando de vários assuntos. E hoje, eu tenho o privilégio e o prazer de receber aqui meu amado irmão em Cristo, pastor Jefferson, já é figura carimbada aqui no podcast. Sempre ele vem aqui para nos abençoar e hoje não será diferente. Pastorzão, aperta minha mão aqui. Pai do Senhor, dá um alô pro pessoal aí para a gente já dar início. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, todo o pessoal que está nos assistindo aqui nesta noite. Espero que esse bate-papo, que essa palavra, ela possa ir de encontro a cada um que está nos assistindo. Não, com certeza vai edificar. Irmãos, como eu disse, a gente sempre trata de vários assuntos e hoje nós vamos ler um texto da Bíblia e aí o pastor Jefferson vai dar algumas lições aqui para nós, vai bater um papo. Eu quero ler hoje o texto, 1 Samuel, capítulo 17, o verso 47 ao 50, diz assim: E saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. E assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Esse texto aqui é muito conhecido, nós sabemos a batalha épica de Davi contra Golias. Era uma guerra contra Israel, contra os filisteus. Era um tipo de guerra na época. Haviam 3 tipos de guerra. Primeiro, exército contra exército. Era uma matança muito grande, e aqui o exército que prevalecesse seria o vencedor e o derrotado teria que se submeter. O segundo tipo de guerra era o cerco, onde um exército ia atacar outra cidade, ele cercava a cidade, não permitindo que entrasse comida até que o pessoal se entregava. E o terceiro tipo de batalha era o corpo a corpo, mano a mano, onde você escolheria o seu melhor guerreiro e o outro exército também. Eles lutavam entre si e o vencedor determinava quem era o vitorioso. E aqui nós vemos essa batalha de Davi e Golias. Pastor Jefferson, esse texto aqui tem lições demais da conta. Mas o que Deus falou no seu coração aí a princípio a gente começar a bater um papo aqui? Então, pastor, esse texto é aquele texto que se agrega em todas as áreas da nossa vida. Em todo momento da nossa vida, se a gente pegar esse texto, tirar algumas lições desse texto, é onde a gente pode crescer muito e sabemos e temos a convicção que Deus ele sempre tem algo para nos dar, para a gente poder crescer, para a gente tirar em cada questão que a gente passa, em lições qual a gente enfrenta no dia a dia. Sim. Esse texto aqui, pastor, principalmente a gente fala sobre Davi e sobre Golias, é um texto onde que eu possa aplicar ele na vida a qual nós estamos passando hoje. Porque todo Golias é sinônimo de luta. É verdade. De dificuldade, de batalhas que a gente olha com as nossas forças, a gente olha com as nossas condições, a gente sabe que se for da nossa força, a gente não consegue.
Verdade. Mas quando a gente olha para esse texto, nós vemos um Deus que jamais abandona aquele que ele escolhe. É verdade. E aqui nesse texto, onde fala de Davi e Golias, eu quero, pelo tempo, eu quero usar somente duas lições. Primeiro, aos olhos carnais, Davi ele estava sozinho diante daquele gigante. Mas nos olhos espirituais, tinha um exército do Deus vivo, juntamente com ele. E a primeira lição que eu aplico aqui nessa noite, que eu aprendo, tem horas que a gente parece que está sozinho. Que você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê ninguém. Mas quando você em busca da vontade de Deus, você vai ver que sempre Deus está com o exército lutando a seu favor. É verdade, pastor. E a primeira lição que eu quero aplicar aqui nessa noite, para quem não está nos ouvindo, jamais você pensa que você está sozinho. Por mais que o cenário, por mais que a situação seja ao contrário daquilo que você olha que é impossível, não, você tem um Deus que tudo pode. Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Quem estava de fora imaginava que Davi ia perder. É verdade. Mas quem estava junto com ele ali, que era o exército, Deus sabia que a vitória era certa. E na nossa vida, pastor, por isso que eu quis tomar esse texto nessa noite, porque às vezes a gente se depara como Davi. Você olha, você vê um obstáculo, você vê uma situação a qual se você for, você é limitado. Mas quando a gente está na direção de Deus, a gente pode ir tranquilo, porque nós sabemos a qual Deus a qual nós servimos. Porque humanamente falando, pastor, era impossível Davi vencer essa guerra por causa da idade. Davi era um adolescente, Davi era um pastor de ovelhas e esse homem era um herói de guerra. Então, humanamente falando, não tem explicação. Como você disse, tem batalhas que nós enfrentamos também, que aos olhos do homem não tem como a gente vencer. Justamente. E você citou algo aí que me veio à mente aqui. Haviam 3 exércitos. De um lado, o exército dos filisteus. Do outro lado, o exército de Israel. E o terceiro, Davi disse assim, esse você não vê com seus olhos, porque Davi disse assim, quem é este circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Então, como você aplicou muito bem, os nossos olhos fazem a gente ver o exército do inimigo, às vezes grande. Às vezes a gente consegue ver o nosso exército, que é as nossas forças, que muitas vezes é limitado, mas a fé faz a gente enxergar aquilo que os olhos não podem ver. Talvez nós estamos falando para alguém agora que você está numa batalha tão grande que você está vendo o tamanho do inimigo, você olha para você e vê que o seu exército é pequeno, mas eu quero te lembrar que existe um exército vitorioso, um exército que nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder, e esse exército a gente só vê com os olhos da fé. Não é, pastor? Obrigado por esse ensinamento aí, que lição para encorajar a nossa fé. E o que mais Deus falou contigo aí, filho? Pastor, aqui também nos ensina a usar as armas certas. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que rei Saul vai oferecer a armadura dele para que Davi fosse lutar. Davi não era um homem acostumado com espada, com escudo. Se eu pegar a sua armadura, pastor, para me enfrentar algumas batalhas, certamente eu não vou vencer. E a mesma coisa o senhor. Se o senhor pegar aquelas armaduras que às vezes eu revisto dela, às vezes o senhor não vai ser capaz de vencer. É verdade, perfeito. Porque Deus capacita cada um da forma que Ele quer. É verdade. Aquela situação, aquele momento, Davi ele poderia ter a melhor espada, o melhor escudo, a melhor roupa, a melhor armadura, que ele ia perder. Verdade. Se ele usasse as coisas feitas pelo homem, ele estava diante de uma situação, se ele fosse lutar conforme aquele homem fosse lutar, ele ia perder. É verdade. Se ele fosse lutar com a armadura da terra, feita pelo homem, se ele fosse lutar com uma espada feita pelo homem. É verdade. E uma lição que o Senhor sempre nos ensina, o que ele vai usar? Algo preparado por Deus, lapidado por Deus. E a segunda lição que eu aplico aqui nessa noite, para você na sua casa, eu tomo ela de lição. Eu gosto muito de pregar esse texto, é um texto muito conhecido, mas é um texto que nos faz crescer bastante, sabe por quê? Tem coisas
que a espada a qual eu fabricar, ela não vai vencer algumas É guerras. verdade, pastor. Mas tem coisas que Deus coloca aqui dentro dessa Bíblia. Faz a gente atravessar várias situações. Faz a gente conquistar várias coisas impossíveis para o homem. Quando Davi vai até aquele rio, pega aquelas pedrinhas lapidadas por Deus, a vitória era certa. Pedras dentro do ribeiro, né, pastor? Não é fácil. Tem que mergulhar para achar, né? Deus, quando ele coloca aquela situação diante de Davi, Davi não deu ouvido às pessoas que estavam retrocedendo. Ele deu ouvido a Deus. Que se ele ligasse as pessoas que estavam na terra, as pessoas estavam se acovardando. É verdade. Há muitos dias aquele homem afrontando o exército de Deus, aquele povo. Porque tem hora, pastor, que a gente entra naquelas portas, o que a gente mais ouve é que você não consegue, você não é capaz, a situação ao contrário. Mas quando a gente chega aqui, que a gente dobra o joelho, Deus sempre tem uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Pastor, só pegando um gancho aqui, o senhor muito sabiamente falou daquilo que o rei Saul ofereceu para Davi. Mas tem uma informação aqui que talvez você não tenha se atentado. Por que Saul oferece a armadura para Davi? A gente às vezes pensa que Saul está com dó de Davi. Eu quero fazer você enxergar do outro lado. Sempre quando havia uma guerra, o rei teria que ser o primeiro a ir. Quando a Bíblia faz menção da altura de Golias, a Bíblia também fala da altura de Saul. Diz que não havia homem tão alto como Saul no tempo de Israel. Então, o texto, o escritor, ele está nos mostrando que o primeiro a enfrentar teria que ser Saul. Só que Saul se esconde. E quando ele pede para Davi vestir a armadura, a guerra seria travada no vale, lá embaixo, e o povo ficava em cima da montanha. Quem olhasse de cima, quem olhasse de longe, ao ver a armadura, eles iriam dizer o quê? É Saul que está lutando. Eu não sei se você tinha parado para pensar, porque qual que era o medo de Saul? O povo não pode saber que eu sou um covarde. Então, ao ver aquele rei, o povo iria pensar, é Saul, para que ele não passe a impressão que era um covarde. Então, aqui quero só dar uma aplicação. Nem todo mundo que te oferece armadura, ele quer o seu bem. Cuidado, que tem hora que as pessoas nos oferecem algumas coisas, até com aparência boa, mas no fundo, tem coisas por trás. Por isso que a gente tem que aprender, pastor, a depender de Deus. Por isso que Davi não aceita essa armadura, porque ele sabe que não foi feita para ele. Então a gente tem que aprender a depender de Deus e não do homem. Se Davi aceita, ele ia ser tipo uma pessoa maquiada. Ele ia usar algo que não estava diante da capacidade a qual Deus tinha dado para ele. Ia lutar com as armas erradas. Não adianta eu ter uma armadura de rei se eu sou pastor. Iria chegar a hora que Davi iria ser rei. Então você tem que aprender a ver o seu momento. Naquele momento, Davi não era o rei, Davi era pastor de ovelha. E é muito melhor você ser um pastor de ovelha sendo quem você é, do que querer usar uma roupa que não é sua. Justamente. Não é, pastor? E aqui, só para concluir, pelo tempo, o tempo vai embora rapidinho. O tempo vai embora rapidinho. Mas não bastasse Davi ir até aquele lugar, estar diante daquele gigante, diante daquele Golias, se ele não tivesse atitude. É verdade. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que Deus tinha preparado com ele. Às vezes nós sabemos que Deus é conosco, como Ele é conosco, Ele nos guarda, Ele nos dá direção. Mas tem hora, pastor, você sabe por que às vezes a gente não vence e não consegue? Por medo de enfrentar as batalhas. É verdade. Davi, hora nenhuma, ele teve medo. Verdade. Por mais que o gigante estava diante dele, a situação estava com ele. Ele teve atitude, ele teve coragem, porque quando as pessoas olhavam, a pedra era pequena, mas a quem tinha preparado a arma dele era maior, que era o rei de todas as coisas. É verdade. Poderia ser o melhor ferreiro, poderia ser a melhor pessoa que fez aquela espada para Golias, mas jamais foi maior do que a grandeza a qual Deus preparou a melhor. Perfeito, pastor. A melhor arma a qual Davi foi simplesmente uma pedrada.
É verdade. Igual a gente gosta de dizer, uma pedrada na cabeça de Golias. Acabou. Mas foi fundamental para que o suficiente. nome do Senhor seja O glorificado. Senhor era com Davi, mas o Senhor não pegou a pedra no ribeiro, o Senhor não atirou a pedra, tudo isso é com Davi. E aqui eu deixo como lição para cada um de nós. Nós sabemos que Deus é comigo e que Deus é com você. E a hora que a gente enfrentar algumas adversidades, por mais que ela seja difícil, não retroceda. Você sabe que Deus te colocou neste lugar não é para que você morra, mas é para que o nome dele seja glorificado. Verdade. Por muitas vezes, até alguns dias atrás, alguns Golias entrou na minha vida. A gente fica com medo, a gente treme, mas nós sabemos que Deus está na causa e ele dá mais uma estratégia. Porque a partir do momento que eu entrei naquelas portas para nós poder falar um pouquinho dessa palavra, mais um Golias que foi derrubado e o nome do Senhor está glorificado. Amém. Que essa palavra ela possa encontrar aonde quer que você esteja, ela possa fazer morada no seu coração. Por mais que o cenário seja totalmente diferente daquilo que você queria ou que você pensava, mas nessa noite, Deus está te dando estratégia, Deus está te dando sabedoria para que você use aquilo que Ele te deu de melhor, que são as armas espirituais diante dessa luta. Suzão, aperta minha mão aqui. Ô, pastor. Obrigado por essa palavra, obrigado pelos ensinamentos. Que Deus continue te usando e obrigado por estar sempre aqui conosco. Despede do pessoal para a gente encerrar. Um abraço, pessoal. Passou uma honra para mim. Eu falo que uma das minhas maiores dificuldades é estar aqui diante do nosso pastorzão para poder falar da palavra de Deus. Doido. Mas que essa palavra sempre é uma honra, sempre que puder, se eu te sentir no coração de me convidar, eu estarei aqui para poder contribuir para a TV Água, que tem alcançado muitas vidas. Deus abençoe e muito obrigado. Obrigado. Pessoal, fica aí, tem muita coisa boa no programa. Próximo quadro. Pastor Jefferson é uma bênção, sempre está aqui com a gente nos edificando. Esse quadro agora é do meu amigo Zilton, sempre nos ensinando aqui algumas canções. Zilton, qual que é a canção de hoje? Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra e hoje nós iremos falar de uma canção que é muito conhecida e já foi muito cantada na nossa igreja, que é Mais Que Uma Voz, que é do Kleber Lucas, mas é muito bem interpretada pelo cantor Paulo César Baruch. A letra da canção é uma poesia muito bonita, onde ela expressa uma adoração genuína do tipo que não atrai para si conquistas pessoais, mas que se dedica em conhecer e reconhecer a posição nossa diante de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Você pode notar que na primeira estrofe do texto, essa canção ela deixa bastante claro que a intenção do autor é declarar o amor ao Criador e se dedicar inteiramente a Ele. É onde ele fala o seguinte: eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida para te oferecer, pois tu é muito mais do que eu possa ter em meu ser. Nós vemos que um ponto interessante de se destacar é a forma que Deus está sendo adorado nessa canção. Nós vemos várias músicas que tentam trazer uma adoração um pouco extravagante, mas essa ela é totalmente focada naquilo que Deus é. Ela não tenta uma adoração um pouco desproposital ou com algumas citações indiretas. Ele traz específicas as referências práticas e quem é Deus e quem é Ele naquele lugar e a importância do Deus que ele adora. E tem referências bíblicas muito claras quando ele começa a falar os atributos que Deus tem. Quando ele fala assim, tu és o autor da minha vida. A Bíblia vai nos dizer em Atos 3,15 que matastes o autor da vida e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunha. Aqui Pedro, durante a sua pregação naquele momento, ele fala com toda a autoridade que o Espírito Santo derramou sobre ele, de que Deus, Jesus, ele é o autor da vida, que morreu por nós, mas ressuscitou e que eles são as testemunhas. Nós podemos trazer isso para o nosso contexto de que Cristo, ele é Deus, o Deus que criou a vida, o Deus que formou o homem do barro das suas mãos e que soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o espírito de vida. E então nós vemos que o autor, quando ele cita que tu és o autor, ele está declarando verdades bíblicas onde Deus ele criou o homem, mas Jesus também é o Deus que criou o homem. Jesus ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele fala, aquele que me amou. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, ao qual me amou
e se entregou assim por mim. Está em Gálatas 2:20. Aqui nós vemos que quando nós declaramos que Deus nos ama, não é porque Ele nos dá algo, não é porque Ele nos abençoa, ou porque as nossas orações foram atendidas por Ele. Ah, Deus me ama porque tudo que eu faço dá certo. Não, Deus te ama porque Ele pagou o preço, Ele deu o Filho dele para que morresse no seu lugar, para que você pudesse desfrutar da vida eterna com Ele. Muito mais do que aquilo que nós podemos receber nessa terra, maior é aquilo que Ele fez para que nós pudéssemos desfrutar com Ele na eternidade. E aqui ele vai dizer o seguinte: a minha vida é para o seu louvor. É onde ele fala: meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. É o final do refrão da canção. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em cima desse texto. Em ti me tenho apoiado desde que nasci. Tu és aquele que me tirastes das entranhas da minha mãe, e o meu louvor será teu constantemente. Em Salmo 71:6. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Salmo 104:33. Aqui, quando nós falamos que a minha vida é para o seu louvor, nós não estamos falando apenas do momento ao qual nós viemos ao culto e durante um momento onde a banda ministrava uma canção, nós levantamos as nossas mãos e começamos a adorá-lo. A minha vida ao louvor de Deus, ela é totalmente no meu dia a dia, nas situações corriqueiras. É a minha vida no meu emprego, a minha vida na minha família, é a minha vida nos ambientes ao qual eu estou inserido. Se a minha vida gera um testemunho pleno, um testemunho reto de alguém que é verdadeiramente filho de Deus, resgatado nele, alguém que conheceu a Cristo, essas atitudes são as atitudes de alguém que louva a Deus a todo tempo. Paulo vai nos dizer que quer comeis, quer bebeis, tudo quanto fizeres, faça para louvar a Deus. Então aqui não é apenas o momento ao qual nós viemos no culto e temos aqui 15, 20 minutos de adoração. A nossa vida de adoração ao Senhor, ela começa quando nós abrimos o olho pela manhã e quando nós vamos nos deitar à noite. É todo o tempo todo, adorando a Deus com as nossas atitudes, com nossas palavras, com a forma que nós tratamos as pessoas, com a forma que nós somos. Portanto, essa é uma música de excelente qualidade, excepcionalmente, até musicalmente, ela é uma música muito boa de se ouvir. É uma música que não está falando da alma, mas ela fala daquilo que Deus é para nós. E ela está alinhada com a palavra de Deus, ela está fundamentada nas Escrituras e é uma ótima canção para ser cantada nos cultos e nos seus momentos de devocional. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, Zilton. Zilton é 10. Já deu like? Já compartilhou? E outra coisa, tem um bate-papo acontecendo aqui do lado, vai lá interagir conosco. E agora nós vamos para a agenda da igreja. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9h a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9h. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo,
para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente, nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Juntos somos mais fortes. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. O quadro agora da minha amiga Adri, esse quadro também muito bacana, muito bom. Vamos ver o que a Adri vai nos ensinar hoje. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um Passagens e Personagens Esquecidos da Bíblia. E hoje eu quero ler uma passagem que está lá em Juízes 13. Nós vamos falar sobre os pais de Sansão. Sansão é muito aí conhecido, né? Era um nazireu, tinha muita força, né? Foi chamado ali para derrotar os filisteus, mas pouco se fala sobre os pais dele. E tem uma passagem ali que tem algumas lições que nós podemos extrair que são interessantes para os nossos dias. Hoje eu vou falar com vocês sobre Manoá e sobre sua esposa. A Bíblia não fala o nome dela, mas cita dessa maneira, sua esposa, né? Manoá e sua esposa. Então abra sua Bíblia em Juízes 13. Nós vamos ler alguns versículos intercalados, eu vou falando e você vai acompanhando comigo. Começa lá no versículo 1 que fala assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz de um menino do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Daí é interessante que ela conta isso, né, para o marido dela. E depois o marido, Manoá, pede mais instruções de como é que eles deveriam criar esse menino. E Deus, né, ele envia um anjo ali para falar, né, a palavra fala que é o próprio Jesus que vem, né, o anjo com letra maiúscula, e ele vem e dá as instruções para como é que Sansão deveria ser criado. Então, leia lá a partir do versículo 8, que fala assim: então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar esse menino? Qual será o trabalho dele? Então o anjo do Senhor respondeu. E aí depois, pode pular lá para o versículo 16, que fala assim: Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Bem, então isso aqui é uma passagem onde eles receberam instrução da presença do Senhor, né, diretamente do Senhor, de como Sansão deveria ser criado. O que ele deveria se abster, quais os tipos de voto, né, qual o tipo de voto que ele carregaria ali na sua vida, e explica para eles, né? É uma passagem muito bonita porque você pode ver que eles pedem instruções e o anjo ele volta para falar e dar mais instruções. E eles não percebem que é um anjo do Senhor, eles acham que é um homem comum.
né, que vem trazendo ali boas novas, boas notícias. E depois, lá no finalzinho, depois você leia, é um capítulo extenso e pelo tempo não dá para lermos tudo, mas depois você vai ver que eles caem na real com algo que acontece ali. É uma passagem bem interessante, né? Depois eles percebem que era a presença de Deus, então depois você lê em casa. Mas para o dia de hoje, nós temos algumas lições pontuais, como eu disse, sobre a vida desse casal. Em primeiro ponto, o que nós sabemos sobre eles? Eles viviam na época ali dos juízes. Se você pegar todo o livro de Juízes, você vai ver que Israel se corrompia com muita facilidade. Toda vez que isso acontecia, Deus levantava um juiz. Então, estava acontecendo isso novamente, né? Eles viviam um tempo ali de aflição, um tempo de corrompimento da nação de Israel, quando isso vem acontecer. Então, essa é a primeira informação de contexto para você ficar mais por dentro da história. Segundo ponto, nós sabemos que eles eram estéreis, né? A Bíblia, diversas vezes acontece isso com algumas mulheres que são estéreis e gerar grandes nomes aí na Bíblia. Isso aconteceu também com Zacarias, Isabel, isso acontece também com Ana, né? Então, a gente percebe ali que eles tinham tentado ter filhos, mas não tinham conseguido. A mulher era estéril, né? Não gerava filhos, mas para aquele momento ela foi abençoada. E em terceiro ponto, esses seriam os pais de Sansão. Se você pegar, inclusive, o capítulo 14 para frente, vai começar a discorrer mais sobre a história de Sansão, que é uma história muito interessante. Mas bem, quais são as lições que eu quero trazer para esse quadro aqui hoje? Primeiro ponto, a gente percebe que eles viviam num tempo onde Israel vivia se corrompendo, vivia, né, voltando aí, regredindo e desagradando a Deus. Mas, quando aquele anjo vem diante daquela mulher, eles não duvidam, né? Eles não duvidam, não rejeitam a presença daquele homem, mesmo sendo um tempo de corrompimento. Pode ser pela ânsia de gerar algo novo, mas eles foram muito receptivos com a presença do Senhor. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer: como você tem lidado com a presença do Senhor até nos tempos que não são favoráveis para você? Você fica carrancudo? Você fica com o coração fechado? Você sabe receber a presença? Você sabe receber os milagres que porventura por muito tempo você orou? Ou você, quando está passando por algum momento ali de aflição, um momento, né, difícil, de tribulação, você se fecha para receber? Porque eles nos ensinaram diferente. Eles atenderam ali, receberam muito bem, deram ouvidos, deram validade para o que aquele homem, né, aquele anjo estava falando. Então fica aí a primeira lição sobre a vida desse casal. Inclusive, eu acho muito bonito a forma como ela vai contar para o marido sobre aquilo que ela havia recebido, né? E o marido não duvida dela. Ele faz diferente. Ele pede ao anjo para retornar e dar mais instruções de como é que eles deveriam criar aquele menino. Então, para você ver que eles não duvidam daquilo que veio do Senhor, né? Não sei se eles sabiam se de fato era o Senhor. A Bíblia fala aqui que eles não tinham percebido que era um anjo, mas mesmo assim, eles não rejeitaram ao Senhor. Então, fica aí uma primeira lição da vida desse casal. Segundo ponto, buscaram instruções no Senhor. Você pode ver que quando o anjo retorna para trazer mais instruções de como aquele menino deveria ser criado e instruído, qual que seria o propósito, a profissão dele, é porque eles pediram mais instruções. Então, isso me leva a perguntar, por que muitas das vezes nós temos buscado instruções fora da presença do Senhor? Por que muitas das vezes a gente busca instruções em seres humanos que são falhos, às vezes em pessoas que estão tão distantes que nós não conhecemos, líderes espirituais renomados que nós não conhecemos, quando na verdade nós temos acesso direto a Deus e nós podemos ser instruídos diretamente com Ele. Fica aí a reflexão, né? Por que às vezes nós temos nos instruído com qualquer pessoa menos o Senhor? O Senhor, Ele se preocupa em nos instruir no caminho certo e Ele gosta que nós perguntemos para Ele por onde nós devemos andar. Em Provérbios, se você pegar as passagens e for desmembrando,
Muitas vezes você vai ver sobre Salomão falando sobre o sábio que busca se instruir, sobre o sábio que busca ter discernimento, que procura ter conhecimento, que procura andar no caminho reto, porque esse é o caminho que agrada a Deus, é o caminho de bons frutos. Então, por que que muitas das vezes nós insistimos em fazer diferente? Fica aí uma segunda lição da vida desse casal para as nossas vidas. E em terceiro ponto, a palavra diz que eles não tinham percebido a presença do Senhor. Aqui fica uma lição um pouquinho negativa para nós fazermos ao contrário, para nós aprendermos a fazer diferente. Acho que eles ficaram tão entusiasmados com o fato de poder gerar um milagre que por muito tempo talvez eles tentaram e oraram e até então não tinham conseguido, que eles não perceberam que estavam falando com o próprio Senhor. Isso acontece conosco, né? Às vezes a gente fica tão entusiasmado para gerar algo novo, para viver algo, para viver uma profissão, um relacionamento, para viver um casamento, que quando a gente está vivendo aquilo, ou quando nós estamos recebendo as instruções, nós não estamos percebendo o principal, que é a presença do Senhor, que é conversar com o Senhor. Inclusive fala assim, eles perguntam, mais para trás, mais para frente, quer dizer, eles perguntam qual que era o nome daquele anjo, né? E ele responde assim, por que você gostaria de saber o meu nome? É um nome maravilhoso demais. Então, eles não perceberam que estavam falando ali com o Senhor, né? Eles não perceberam isso. E isso me lembra até a passagem de Emaús, quando Jesus conversa com aquele povo ali, conversa com aqueles homens, e eles não percebem. A Bíblia fala assim que é como se eles estivessem impedidos de enxergá-lo, de reconhecê-lo. Então, que nós venhamos a nos atentar. Viver o milagre é muito bom. Receber o milagre é muito bom. Receber as instruções para fazer bem feito é muito bom também. Mas a melhor coisa de tudo isso é poder conversar com Jesus, é poder conviver com Jesus. Então, que nós voltemos a percebê-lo no nosso dia a dia, quando ele vier nos entregar algo que nós oramos por muito tempo, e que nós não deixemos a presença dele de lado e não deixemos ele passar despercebido aos nossos olhos, né? Que nós não sejamos distraídos a esse ponto. Jesus está conosco e esse é o maior presente, é o maior milagre que a gente pode ter. Então fica aí essas lições sobre a vida de Manoá e sua esposa. Como eu disse, são os pais de Sansão. Achei muito interessante essa passagem e espero que tenha falado com você, assim como falou comigo. E é isso. Fica com Deus. Até a próxima. Estamos quase chegando ao fim. Tenho certeza que você está sendo muito edificado. Mais uma vez, dá o like e compartilha. E agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra. Estamos com uma série de mensagens aqui. Se ajeita aí que agora é a mensagem. Vamos ouvir a palavra do Senhor? 2 Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim, voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande no fogo e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. E então saiu um ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossítidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. E depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus! E eles não puderam comer. Porém, ele disse, trazei a farinha, e ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes do seu alforje, e disse Eliseu, dai ao povo para que coma. Nós estamos já há algumas semanas falando sobre essa crise que aconteceu em Gilgal. Eliseu era o profeta da época, ele estava com os seus discípulos, com a escola de profetas, já falei sobre isso em outras mensagens, havia uma escola de profetas em Gilgal. E ali houve uma fome que atingiu toda a terra naquela época. Então nós estamos falando aqui sobre como vencer as crises, as dificuldades. A fome é uma das piores crises que alguém pode enfrentar, a crise
te deixa fraco. A crise é a ausência de comida, a ausência de coisas básicas. A crise pode levar alguém à morte. A crise, a fome, ela desperta em nós aquilo que há de pior. E às vezes nós enfrentamos crises que fazem isso conosco, nos enfraquece, nos abate, desperta em nós aquilo que nós temos de pior. E aqui nós estamos vendo como que nós vencemos as crises. Eu já vou direto para a última coisa que eu falei na outra mensagem. Apesar de toda a crise, Eliseu fala assim com seus discípulos, prepara uma panela grande e coloca ela no fogo. Espera aí, se eu estivesse lá, eu ia falar, Eliseu, acho que você não entendeu, Eliseu, não tem comida, meu irmão. Não tem comida, por que eu vou preparar uma panela grande se não tem comida? Aqui Eliseu me dá um princípio maravilhoso, que a crise não diminua o tamanho da tua panela, que a crise não diminua a tua fé. Pode ter ausência de comida, mas eu vou preparar uma panela grande, porque eu sei que o meu Deus é grande, eu sei que o meu Deus vai cuidar de mim. Quantas pessoas que permitem que a dificuldade diminua a fé? Quantas pessoas que permitem que uma situação adversa, contrária, faça com que eles percam o tamanho da visão que eles têm de Deus? Pastor, mas na minha cidade não tem emprego. Na cidade não tem emprego, mas você serve a um Deus que abre porta, rapaz. Não diminua o tamanho da tua panela. Pode ter crise de emprego na sua cidade, mas você vai sair pedindo emprego, você vai conversar com um, vai conversar com o outro, vai espalhar o seu currículo, porque você não vai deixar essa dificuldade diminuir a tua fé. Mas o meu filho não quer saber de igreja, minha esposa não quer saber de igreja, meu marido não quer saber de igreja. E daí o teu Deus é o Deus que toca no coração, é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que transforma. Não permita que a situação atual diminua o tamanho da tua panela. E ele diz também, coloca a panela grande no fogo. O fogo na Bíblia tem vários significados, mas uma delas significa a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Quando Deus falou com Moisés, falou numa sarça que pegava fogo. Então que a crise não diminua o seu fogo espiritual. Estou enfrentando crise, mas eu estou na igreja. Estou enfrentando crise, mas meu coração ainda queima pelo Senhor. Estou enfrentando crise, mas eu estou pregando o Evangelho. Estou enfrentando dificuldade, mas o meu amor pelo Senhor não muda. Talvez eu estou pregando para alguém que depois que veio esse desemprego, o divórcio, o término do relacionamento, a enfermidade, você deixou o seu fogo diminuir. Não, Senhor, vamos mais uma vez, vamos voltar a crer, vamos voltar a buscar a presença de Deus, que a crise não diminua também o seu fervor espiritual. E agora eu começo a mensagem de hoje. Repare que a ordem de Eliseu era para que alguém buscasse comida. Por quê? Nós não podemos ter uma atitude passiva. Deus vai providenciar comida. Eu sei, mas eu preciso procurar, gente. Se você ler Mateus capítulo 6, ali vai dizer assim, observai os pássaros, eles não trabalham nem ceifam, todavia o Pai Celestial sustenta. É uma verdade. Mas você não vê o passarinho no ninho não, meu irmão. O passarinho, ele sai do ninho, e quando ele sai do ninho, Deus prepara uma comida aqui para ele, uma comida para lá, é alguém que deixa uma comidinha cair, o passarinho vai e come, uma minhoca, não sei o que o passarinho come, mas Deus prepara a comida para ele, desde que ele saia do ninho. Agora tem gente que quer que Deus sustenta, mas ele não sai do ninho. Não, vamos lá, vamos ter uma atitude. Deus vai te usar, mas você tem que estudar, você vai ter que pregar. Deus vai te dar carteira de motorista, mas você vai ter que ir lá na autoescola dar as entradas do papéis. Deus quer te dar um curso superior, mas vão na faculdade. Mas eu não tenho dinheiro, é uma vitória a cada mês. Quando eu fiz meu seminário também, tinha época que o dinheiro era a conta, nem sabia como aparecia, mas eu tive que ir. E Deus foi dando resposta, Deus foi dando solução. A crise não pode deixar você ficar com os braços cruzados. Mas agora eu queria chamar a sua atenção para o cerne dessa mensagem. A Bíblia diz que quando Eliseu dá essa ordem, um dos discípulos, a Bíblia não fala quem, esse homem tinha disposição, ele saiu ao campo e a Bíblia diz que ele vai, rapaz, vê ali um monte de ervas, verdinha. Ele falou, gente, isso é de Deus. Que ervas são essas?
Só que a Bíblia diz que ele não sabia o que era. E aí ele pega a sua capa, enche dela dessas frutinhas, leva para dentro da casa, e aí quando eles vão comer, eles percebem que aquilo é um veneno. Irmãos, deixa eu dar algumas informações aqui. A Bíblia chama de colossígidas. É uma parra brava, uma espécie de trepadeira. O seu fruto é redondo e amarelo com manchas verdes, do tamanho de uma laranja. Era vistoso aos olhos. Se você olhasse para a gente, isso aqui deve ser gostoso. Porém, a polpa é venenosa. Aí eu tenho que te dar um alerta. Essa planta aqui também é chamada de pepina do diabo. Agora, veja bem, na hora da crise, não tome atitude precipitada. Na hora da crise, não encha a tua vida de coisas que você não conhece. Porque essa parra brava aqui trazia dissenteria na pessoa. A pessoa evacuava até falecer. Será que esse homem não se atentou? Gente, mas se isso aqui tá desse jeito, alguma coisa tem. Então, cuidado que na hora da crise, o inimigo vai colocar diante de você aquilo que você necessita e que vai parecer agradável aos seus olhos. Deixa eu aplicar aqui. Vamos supor que você está numa crise no relacionamento. Exemplo. O inimigo sabe. Vai colocar diante de você uma parra brava e você vai olhar ali, gente, é vistosa, o meu marido não me trata assim, a minha esposa não me trata assim. Aí você vai, quando você vê, agradou os olhos, mas quando ingere, você vê que fez besteira, que trouxe veneno para a sua vida. Às vezes você está numa crise financeira louca, precisando de um dinheiro, aí aparece alguém, eu tenho dinheiro aqui, eu te empresto, aí é o agiota, você pega o dinheiro na mão, mas quando você vê, você vai pagar 3 vezes mais. Está numa crise, chega lá do banco, eu tenho aqui, estoura o seu cheque especial, e por aí vai. Quando você vê, entrou numa crise, comeu aquilo que não era para comer. Então guarda isso aqui, cuidado com a crise, porque a crise pode fazer você ingerir algumas coisas que não era para você ingerir. Talvez seja essa a sua história, pastor, eu agora estou mal, eu tinha uma crise, agora eu estou envenenado, eu tinha uma fome, agora por causa de algo, isso me matou. É a sua história. Uma crise fez você tomar uma decisão errada. Uma crise fez você entrar em portas que não era para entrar. Uma crise fez você ingerir aquilo que não era para ingerir. E você hoje está envenenado, morrendo aos poucos, porque você sabe a besteira que você fez. Mas eu quero acabar essa mensagem aqui hoje, essa parte de hoje, porque semana que vem eu vou aprofundar mais. Eu não sei aquilo que você ingeriu. Eu não sei o caminho que você entrou, talvez um momento de fraqueza, um minuto de bobeira, você levou algo para a tua casa que não era para levar, mas eu quero te lembrar que Deus pode mudar essa história, Deus pode mudar essa situação, Deus pode trazer vida mais uma vez. Você não pode esquecer que Eliseu estava presente. Eliseu significa Deus é a minha salvação, e a presença de Eliseu ali vai trazer vida para aquele pessoal mais uma vez. Eu quero terminar profetizando, ainda que você tenha ingerido algo, ainda que você tenha feito algo que não era para fazer, não se esqueça que Deus é na sua vida. Deus vai trazer resposta, Deus vai tirar esse veneno, Deus vai tirar essa morte da tua vida, mas clame, busque a Deus, que Ele é poderoso para trazer vida mais uma vez. Vamos orar? E semana que vem a gente aprofunda um pouquinho mais disso aqui. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como esses discípulos, a crise faz a gente ingerir algumas coisas que não eram para ser ingeridas. Faz a gente pegar algumas coisas que não precisavam. Às vezes, Senhor, a falta de conhecimento nos coloca em caminhos mortais. Nós, às vezes, carregamos coisas para as nossas vidas que nos adoecem e que, se o Senhor não tiver misericórdia, a gente até morre. Esse homem, essa mulher que está vivendo isso, antes era fome, agora eles estão envenenados, morrendo aos poucos, por uma atitude impensada, por decisões que não foram feitas debaixo de oração,
por situações que foram 100% decididas pelos olhos, pela carne. Ah, Senhor, entra com providência, tenha misericórdia de nós. Às vezes nós agimos sem orar, nós agimos pela carne e nós estamos pedindo o teu milagre aqui agora. Salva essa família, salva esse homem, liberta essa pessoa do vício, arranque essa pessoa dessa situação, traga a cura, ó Deus. Essa pessoa que está afastada também do teu evangelho, que ele possa se reconciliar, mas que essa palavra abra os nossos olhos. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Assim a gente termina o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, paz do Senhor, fica com Deus.